O tema da nossa live hoje é sobre exclusivismo religioso. Os adventistas são exclusivistas. As outras pessoas são exclusivistas quando não chamam a gente de irmão. Nós não somos irmãos na fé, somos primos deles, né? E eu quero colocar alguns vídeos aqui. Eu fiz peguei uns videozinhos aí da internet, onde os pastores aí dizem algumas coisas sobre nós, né? E aí outra, deixa eu falar aqui, ó. O fato de outros pastores, de outros irmãos, de outras denominações não considerarem eu, adventista, irmão deles, veja, eu não estou aqui para choramingar a fraternidade deles, tá? Não é isso, né? Se não quer me chamar de irmão, tá tudo certo, né? Agora sim, o fato é, você que não me considera irmão, o ônus da prova está contra você. Você vai ter que provar para mim, para nós, ou para até o próprio Jesus, o porquê eu não sou teu irmão. Né? E o problema é que os argumentos que usam, eles não são fiéis. Na verdade, parece que existe mais um preconceito do que realmente um conceito bíblico. Porque se for pelo conceito bíblico, eu sou um cristão, né? Eu sou um cristão e sou irmão de quem tem a fé em Jesus Cristo. Né? Então eu percebo que isso é um preconceito. E os adventistas são exclusivistas quando falam assim, que os outros são filhos de Babilônia? Eu fiz um vídeo aqui, não faz muito tempo, explicando essa questão de filhos de Babilônia. Né? Temos algumas declarações fortes de Ellen White sobre esse assunto, né? Dizendo que os outros são Babilônia. Mas como que eles são Babilônia? Por que são Babilônia? Como que nós consideramos que eles são Babilônias? Né? Então, tem tudo isso. Né? Cuidado para generalizar. Né? Esse negócio de generalização é complicado. Vamos ouvir então? Vamos lá, presta atenção aí no videozinho e depois a gente volta a conversar. Vamos lá. Esse vai sair o som aí. Mas eu te considero irmão, não precisa que eu sou seita, eu não quero te comprometer com o CACP. Fique em paz, Rodrigo. Mas pra mim você é irmão. Eu te reconheço como uma pessoa de Deus. Tudo bem, agora você me reconhece como irmão. É tudo bem, mas eu te reconheço como irmão. Vamos lá, minha posição, tá? Se você tá... E fechando aqui pra... Os adventistas do sétimo... Não, volta ali. Percebe, gente, o Rodrigo, até alguns falaram, o Rodrigo fica mendigando, né? Se humilhando para que o César chame ele de irmão. Não é essa a questão. A preocupação do Rodrigo ali, eu acredito que é a mesma minha preocupação, né? Porque as pessoas que falam esse tipo de coisa, eles precisam realmente provar que eu não sou um cristão verdadeiro, né? Isso é complicado, né? Então, olha só, o César fala assim, não, eu considero você um servo de Deus, mas ele não fala, não, você é meu irmão em Cristo. Né? Aí tem o pastor Eliseu agora, olha lá. Vamos lá, minha posição, tá? Se você tá... E fechando aqui pra... Os adventistas do sétimo dia. Seita. Igreja ou uma seita? É uma seita. Por que a igreja adventista é uma seita religiosa? Por quê? Olha lá. As seitas, elas têm algumas características exclusivistas. Só aquele grupo é salvo. Mormons e adventistas afirmam que só quem faz parte daquela igreja serão salvos. Então, olha só o que o Eliseu está falando. Então, veja, olha o problema que ele está arrumando. Ele está afirmando uma coisa que a igreja adventista em nenhum documento oficial afirma, mas ele, né, olhando, quem sabe, a prática de alguns irmãos, né, pode ser que ele tirou essa conclusão. Mas, como ele é uma pessoa pública, ele deveria ter um pouquinho de freios nas palavras, ter cuidado com o que fala, né? Com o que afirma, né? Não são nossos irmãos. Esse aí, não são primo. nossos irmãos. A igreja adventista e os adventistas que creem na senhora Ellen White e nos seus ensinos não podem ser cristãos nunca, porque é um outro Jesus, é um outro evangelho. E Paulo disse o que aos Gálatas? Que se ele ou um anjo vindo do céu anunciasse um outro evangelho que vá além do que ele tenha pregado, seja... Olha só, um outro evangelho. Então, eles estão dizendo que nós, adventistas, acreditamos em um outro evangelho, a não ser o que está na Bíblia. E aí, quando você vai perguntar o que é o evangelho para eles, é tudo aquilo que nós acreditamos. Então, assim, eu vejo que é criado um estereótipo, né, de seita, de enganadores, né? E aí, esse mesmo pastor chegou a dizer que nós somos primos, né? Primos, né? Não somos irmãos. Olha só que triste, né? Mas tem alguém sensato. E essa pessoa eu vou colocar aqui, gente, porque no passado ele já foi mais acirro, ele foi mais contundente contra os adventistas. E eu percebo que Deus tem mudado o coração dele e a percepção dele sobre a fé adventista. Olha só que interessante. Maldito
amaldiçoado, anátema. Olha, se o adventista crê no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, se para ele o que Cristo fez na cruz é completo e suficiente, se ele repousa o seu destino eterno somente nos méritos de Cristo, se ele não acrescenta nenhuma condição, nenhuma prática àquilo que Jesus fez, ele é meu irmão. Agora, se ele crê ou ensina que além da fé em Jesus é preciso mais alguma coisa para nós sermos salvos, aí eu não posso considerá-lo como sendo meu irmão em Cristo. Perfeito, olha só, pastorzão, olha, o senhor já falou tanta coisa sem sentido sobre nós adventistas, mas nesse videozinho o senhor falou tudo aquilo que nós acreditamos, né? E o senhor disse de uma forma bem humilde, né, que nós somos seus irmãos, né? Muito bem, deixa eu voltar aqui. Agora eu vou trabalhar uma questão aqui, vou projetar aqui na tela um documento oficial da igreja, daquilo que nós adventistas acreditamos, que são iguais. Minha câmera já desfocou de novo, volta aqui, câmera. Aí. Aquilo que nós adventistas acreditamos e são iguais às outras igrejas. Depois eu vou apresentar algo que é um pouquinho diferente, não é de todas, é um pouquinho diferente. E depois, no final, aí eu vou mostrar as doutrinas distintivas. E essas doutrinas distintivas, para muitos, é um outro evangelho. E não tem nada a ver, tá bom? Gente, esse é um documento oficial da igreja, publicado pela CPB. E aí, gente, esse livro aqui é muito bom, né? Eu acredito que todo adventista, estudante, que já foi questionado sobre nossas crenças, que tem dúvida como se posicionar, deveria ter este material em mãos, tá? Questões sobre doutrina. Então, deixa eu pôr aqui na telinha para a gente entender. Esse material aí, gente, vai estar aqui, tem um link aqui embaixo, tem um link escrito assim, conheça os nossos outros canais. Você clica lá e vai no grupo do Telegram. Já entra no grupo do Telegram, participa com a gente lá. Eu sempre lanço lá coisas, antes de lançar, eu sempre lanço lá primeiro, né? Lá tem vários materiais, inclusive vou deixar esse PowerPoint lá para você até usar aí com a igreja, beleza? Então vamos lá. Muito bem. Harmonia com os cristãos conservadores e os credos protestantes históricos. Cremos o seguinte, olha lá, nós estamos juntos aqui, estamos juntos. Eu quando viro para cá, eu vou para lá. Eu quero olhar para cá e eu viro para lá. Mas tá bom. Que Deus é soberano criador, mantenedor e governador do universo, sendo eterno, onipotente, onisciente e onipresente. Ok, estamos tudo junto aqui. O que mais? Que a divindade, a trindade, compreende Deus Pai, Cristo Filho e o Espírito Santo. Tá tudo certo aqui, igualzinho, beleza? Que as Escrituras constituem a revelação inspirada de Deus para o homem e que a Bíblia, olha aqui, gente, é a única regra de fé e prática. Ellen White, ela é uma profeta inspirada, mas seus livros não são regra de fé e prática. Se você achou lá no livro de Ellen White, que ela falando assim, comer carne é pecado, não está na Bíblia, então tem que ver que tipo de carne que ela está falando. Se ela está falando que é carnes imundas, ok, tem base bíblica para isso. Você está entendendo? Eu chuto o balde às vezes com Ellen White, que o problema não é Ellen White, né, gente? O problema não é Ellen White, o problema são os seus intérpretes e os seus leitores, né? Muito bem. Alguns pensam que eu não creio. Gente, eu creio, né? Mas eu creio da maneira como ela gostaria que nós crescêssemos, né? Vamos lá, o que mais? Que Jesus Cristo é Deus real e existiu com o Pai desde a eternidade, toda a eternidade. No começo do movimento adventista, teve alguns que não acreditavam muito na Trindade. Teve, gente. Nenhum movimento começa perfeito. Né? A própria igreja primitiva, que começou como Espírito Santo ali, ainda tinha algumas coisas que precisavam mudar. Né? E alguns usam a falácia histórica, né? Começam a pegar argumentos de como começou o movimento e para dizer, tá vendo? Os adventistas não acreditam na Trindade. Tem que entender que o movimento adventista tinha pessoas de várias denominações. Depois, como foi instituída a igreja adventista, com seu corpo de doutrina, nós já estávamos acreditando na Trindade. Né? O que mais? Que o Espírito Santo é um ser pessoal, participando dos atributos da divindade, com Pai e Filho. Que Cristo, a palavra de Deus, encarnou por meio de miraculosa concepção, do nascimento virginal, viveu na terra e uma vida absolutamente sem pecado. Tudo isso aqui, a gente está igual com todo mundo, né? O que mais? Que a morte vicária e expiatória de Jesus Cristo, uma vez por toda e toda suficiente, olha aqui, ó, tá no documento nosso, ó, suficiente para a redenção da raça perdida. E querem dizer que nós, adventistas, não podemos ser irmãos, né, deles, porque a gente acredita que a obra de Jesus não foi suficiente na cruz.
Não é isso. Quando nós falamos que a obra de Jesus ela não completa, ela não está completa na cruz. Uma parte foi cumprida. O sacrifício é suficiente para pagar o preço do pecado. Porém, todavia, entretanto, ele morre, ressuscita, é entronizado no céu. Então, agora ele começa como o seu ministério celestial, como sumo sacerdote, né? Intercedendo por nós. É isso que nós falamos, né? Mas é suficiente na cruz, sim. Vamos lá. Que Jesus Cristo ressuscitou literal e corporeamente da sepultura. Vamos lá, continuando. Que ele ascendeu literal e corporealmente ao céu, nós acreditamos nisso, estamos junto com todos. Que ele presentemente serve como nosso advogado no ministério sacerdotal e de mediação diante do Pai. As igrejas também acreditam nisso, ok? O que mais? Que ele voltará em um segundo advento pré-milenar, pessoalmente e eminente, né? Aí aqui esse pré-milenar, alguns acreditam que é depois, né? Ou vem depois, vem antes, depois vem depois. A gente acredita que ele vem antes, depois vem o milênio, né? Muito bem. O que mais? Que o homem foi criado sem pecado, mas pela queda subsequente entrou em um estado de alienação e depravação. A única coisa que a gente difere aqui é a depravação total, né? Nós cremos que nós somos depravados totalmente. Porém, todavia, entretanto, existe em nós, pela graça de Cristo, né? Nós chamamos de graça proveniente. É a ação do Espírito Santo no meu coração que me dá força para aceitar Jesus, ok? É o trabalho do Espírito Santo que faz em mim. Segundo alguns, a nossa depravação é total, ou seja, o ser humano não tem condição nenhuma para poder aceitar a ele. Por isso que Deus, pela sua soberania, escolheu alguns para salvar e outros não. A gente não crê dessa maneira, né? Esse é o determinismo. Muito bem. Que a salvação por meio de Cristo é pela graça somente, pela fé no seu sangue, não são pelas obras. A gente não é salvo por guardar mandamentos, né? Eu guardo o mandamento porque eu sou salvo, né? Que a posse de uma nova vida em Cristo ocorre pela regeneração, um novo nascimento, verdade? Que o homem é justificado pela fé, tudo igual aos outros, ó. Que o homem é santificado pela permanência em Cristo, através do Espírito Santo, né? Aqui está o segredo. Eu lembro que quando eu fui no debate da Hit TV, me colocaram do lado como se, para eu continuar salvo, eu tenho que guardar os mandamentos. Eu falei, não acredito nisso. Para eu continuar salvo, eu preciso permanecer em Cristo. E permanecendo em Cristo, logicamente, eu guardarei os mandamentos. Então, eles olham para nós, porque a gente fala sobre lei, como se a gente entendesse que para ser salvo tem que guardar os mandamentos. Não, é o contrário. Eu sou salvo pela graça, e porque sou salvo, guardo os mandamentos, né? Então, a lei, gente, esse conflito de lei e graça só existe na cabeça deles, que na nossa não tem. Não é? Muito bem. Que o homem será glorificado por ocasião da ressurreição e transladação dos santos, quando Jesus voltar, ok? Que haverá um julgamento de todos os homens. E 19, que o evangelho deve ser pregado em testemunho a todo mundo. Perfeito. Então aqui já tem a base do que nós, adventistas, acreditamos, com a maioria, 99% acredita. Agora, existem algumas doutrinas, algumas crenças que eu vou colocar aqui, que diferem de alguns, tá? Diferem de alguns. E veja, o porquê nós cremos em certas coisas que eu vou colocar aqui, tem outros irmãos que também acreditam, só que diferem de outros irmãos. Então, eles também não podem ser chamados de irmãos? Então, vamos lá. Então, sobre determinadas doutrinas controvertidas entre os cristãos conservadores, mantemos uma de duas ou mais opiniões alternadas. Cremos o seguinte, vamos lá. Que o homem é livre para escolher ou rejeitar o oferecimento da salvação por meio de Cristo. Não cremos que Deus tenha predeterminado que alguns homens sejam salvos e outros se percam. Isso é o calvinismo. Nós não compactamos com isso. Né? Então, assim, é diferente, ok? E tem outros que também não acreditam. Então, eles também não são irmãos? Quem que é? Quem pode chamar? Quem pode julgar que está certo aí, e que tem o direito de dizer que você não é meu irmão e eu não sou seu irmão, né? Complicado. Que a lei moral dos 10 mandamentos, ou decálogo, é a norma de vida e a conduta para todos os homens, em todas as épocas. Não cremos que o decálogo tenha sido alterado ou abolido.
E muitos vão dizer, não, nós também concordamos com isso, né? A lei está em vigor. Tá, mas e o sábado? Não, o sábado é espiritual, o sábado é uma sombra. O sábado foi mudado pela igreja, porque agora Jesus ressuscitou no domingo. Então a igreja começou agora a guardar o dia do Senhor, da ressurreição do Senhor. Né? Então essa mudança existe, mas não bíblica. É uma mudança histórica, é uma mudança cultural, né? Mas não é uma mudança bíblica. Então muitos vão dizer, nós acreditamos nos 9 mandamentos, né? Mas o sábado não. O sábado é para Israel. Né? O sábado foi feito para Israel. Mas interessante, que o mesmo sábado que foi feito para Israel, também os outros 9 mandamentos foram feitos para Israel. E estavam no mesmo lugar, na mesma pedra, escrita pelo mesmo dedo de Deus. Mas só o sábado é só para Israel. Os outros não são. E, aliás, o sábado era para Israel, mas para nós é uma sombra, né? Porque Jesus é a realidade. Então precisa ter uma ginástica olímpica aqui, uma exegese bem assim, ginástica para poder, elástica, né, para poder dizer que o sábado foi abolido ou algo parecido. Enfim. Que o batismo deve ser ministrado por simples imersão, a gente acredita nisso, não cremos que deva ser aplicado por aspersão, afusão ou tripla imersão. E esse negócio de tripla imersão, eu já vi o camarada fazendo assim, eu te batizo, né, em nome do Pai, aí o rapaz levanta, em nome do Filho, em nome dos filhos, aí mergulha 3 vezes, né, eu não sei, não tem base bíblica, né. Agora, quando a gente vai para a Bíblia, o batismo, Jesus ele foi mergulhado, né? A própria palavra batismo diz mergulhar, né? Então a gente acredita desta maneira, tá? Não é jogando um copinho d'água, a gente não crê assim porque não tem base bíblica. Pode ser que em certas situações houveram olha só, o que acontece é que pode ser que em algum momento na história não houve um local apropriado e não teve como mergulhar todo mundo, então de alguma maneira alguém pegou, tinha um pouco de água, jogou na cabeça, só que isso é uma exceção, né, da regra, só que aí transformaram a exceção na regra, né? Outra coisa, batizar crianças, né? Tem essas pessoas, os irmãos protestantes históricos, né, reformados, que são contra o sábado, enfim, mas assim, eu vi, esses dias atrás, um batismo infantil, né, a criança desesperada, chorando, né, porque eles acreditam que assim como a circuncisão era feito, né, porque o batismo substituiu, de certa forma, a circuncisão, porque a circuncisão era a entrada no povo de Deus, o batismo também é a entrada no povo de Deus, né, então eles dizem o seguinte, se a circuncisão era feita quando era criança, então o batismo tem que ser. Só que no Novo Testamento, a ideia de ser batizado está envolvido a crenças, entendimento, né? E uma criança não tem essas condições, né? Assim como a circuncisão era uma marca física e étnica, o batismo não é uma marca física e não é uma marca étnica, mas é apenas um símbolo externo, público, que a pessoa aceitou Jesus e entrou agora para o povo de Deus, né? Muito bem. E aí, eu vou falar então que os presbiterianos que batizam crianças não são meus irmãos, porque eles fazem isso? Pesado isso, né? Vamos lá. Que o homem na criação foi dotado de imortalidade condicional. Não cremos que o homem tenha imortalidade inata ou uma alma imortal. É assim, quando eu olho para essa teologia da alma imortal, para mim é muito bizarro, é complicado achar que quando Deus deu o fôlego de vida para Adão ali então a alma o ser se tornou imortal. Que o fôlego de Deus, quando volta, né, o fôlego que foi dado para o homem quando ele morre, volta para Deus, e esse ser, essa entidade sem corpo, né, ela é consciente e imortal, e que ela vai sofrer, se ela se perder, é claro, né, ela vai ficar imortal para sofrer pela eternidade, porque ela não se destrói, porque é imortal. Veja, eu vejo que se a alma é imortal, então, e o pecador vai sofrer eternamente, logo, o pecado nunca vai acabar. O mal sempre vai existir. Deus não tem poder para destruir a alma imortal. Gente, assim, para mim é muito bizarro isso, né? Mas aí, eu vou chamar as pessoas que creem nisso de meus primos, que não são irmãos em Cristo, né? Depois eu vou falar sobre isso. Vamos apresentar aqui, vamos lá. Que os ímpios serão punidos com sofrimento e completa destruição no lago de fogo.
não cremos no inferno ardendo eternamente, no qual as almas são atormentadas para sempre. A gente não crê. E tem cristãos que... É interessante. Tem um escritor, um teólogo chamado George Lett. É um cabeção. George Lett não é adventista. Mas é interessante. O George Lett, ele é conhecido na academia, é um cara extraordinário. Mas quando ele começou a se envolver no estudo do Apocalipse, escatologia, ele começou a ver que o negócio do tormento eterno não fazia sentido, principalmente no livro do Apocalipse, porque lá diz que os ímpios serão consumidos e que a morte ela vai cair no lago de fogo. Então, se a morte vai cair no lago de fogo e a segunda morte, não vai existir mais. E ele, então, começou a afirmar que a aniquilação ela é mais coerente no livro do Apocalipse, que não há uma alma imortal. E esse George Lett, que era tão conceituado, aí começou a ser visto agora como uma pessoa que fraquejou, não, olha só, né? Então, é triste, né? Mas ele chegou a essa conclusão. O que mais? Que o 7º dia da semana é o dia de repouso. Não cremos que esse dia de repouso tenha sido abolido, mudado para o 1º dia. Ou seja, apenas uma 7ª parte do tempo. Né? A gente acredita que é literal, o 7º dia da semana, e permanece. Não só os adventistas acreditam nisso, existem outros cristãos que também acreditam. E aí? Eles são primos, não são irmãos? Ok? O que mais? Que o princípio do dízimo é o plano de Deus para sustentar sua igreja. Não cremos que o dízimo era apenas para os judeus. Quem sabe um dia eu possa trabalhar essa questão do dízimo. Muito interessante, né? O dízimo permanece hoje? Né? Qual era o princípio do dízimo? As pessoas elas esquecem o princípio do dízimo. O princípio do dízimo era ajudar, era manter a obra, né, no passado e é hoje para manter hoje. Né? O que mais? Que Deus criou o mundo em 6 dias literais. Não cremos que a criação se tenha realizado por longos anos ou processos evolutivos. E tem muito cristão reformado aí, histórico, que está começando a flertar com o evoteísmo, né? De que a Terra foi milhares e milhares de anos que Deus foi tentando ali, as coisas foi fluindo, evoluindo. Isso é perigoso. Quando você mexe uma pecinha ali em Gênesis, é um efeito dominó. Se você relativiza os dias da criação, com certeza vai relativizar o sábado, porque na lei o que tem de base é a criação, porque Deus fez em 6 dias e no 7º descansou. Então, no mandamento não tem nada de relativização. Se você agora começa a relativizar o Gênesis, a criação, a história da Arca de Noé, a Torre de Babel, se você começa agora a dizer que aquilo era apenas figura, uma metáfora, uma parábola, aí você vai ter problemas, tá? Aí vai ter problemas. Tá? Muito bem, vamos lá. Que o ponto de vista correto da interpretação profética é a mais bem apresentada pelo que é conhecido como escola histórica. Não aceitamos os sistemas seguidos pelos preteristas e pelos futuristas. Com relação à escatologia, nós entendemos que as profecias elas se cumprem ao longo da história. O qual é o princípio? Daniel capítulo 2. Quando ele começa, Nabucodonosor tem um sonho, e ali tem a explicação, e você percebe que as profecias elas vão se cumprindo na história. Né? Então, quando você é preterista, você olha para as profecias da Bíblia como já 90% se cumpriu. Quando você é futurista, você começa a olhar para o livro do Apocalipse como algo que está lá na frente. Então, 90% vai se cumprir, percebe? Então, a gente não é nem lá nem cá, é ali no meio termo, tá? Historicista. Beleza? Que a igreja e o Estado devem atuar em esferas totalmente separadas. Não cremos que uma tentativa de controlar a religião dos homens ou atividades religiosas, a igreja deve dominar o Estado ou o Estado governar a igreja. Gente, isso aqui é fundamental para nós adventistas. Né? Nós acreditamos na liberdade religiosa e acreditamos na separação dos poderes. Mas tem muita igreja protestante aí que está flertando com a política e tem essa teologia do domínio. Nós temos que dominar todas as áreas, né? Deus nos fez cabeça, não fez cauda. Então temos que dominar todas as áreas, a mídia, as escolas e assim por diante, inclusive a política. Nós não cremos nessa teoria aí. Tá? O que mais? Que a ordenança do lava-pés, instituída por Cristo, deve ser praticada por ocasião da ceia do Senhor. Não cremos que tenha sido apenas uma acomodação aos costumes e necessidades daqueles
tempos. Então nós temos essa prática de lavar os pés. Tem muitas comunidades que não fazem isso. Agora, eu, porque lavo os pés numa ceia, não posso ser considerado irmão, né? Então, alguns lavam, nós lavamos os pés. Eu acredito que, para mim, faz muito sentido, né? Chegar, ter aquele momento de koinonia, de humilhação, né? De simplicidade, humildade, lavar os pés dos irmãos e depois comer junto, né? Muito bem. E o que mais? Que nós devemos abster de certas práticas, como o uso de álcool, do fumo. Não cremos que a condescendência nessas coisas represente plenamente o caráter de nosso Senhor. Tem muitos irmãos que acreditam que pode beber socialmente. Já viu essa? Não, em casa eu posso beber, não, é só um pouquinho, eu não posso me embriagar, né? É um tema um pouco complexo, né? Mas qual é o limite disso? Então, nós adventistas entendemos que a abstenção dessas práticas é o melhor caminho, ok? Muito bem, aí chegamos então aonde eu queria, que é a questão distintiva de nós adventistas. O que nós cremos que provavelmente 99% não acredita, tá? Aí você agora em casa vai analisar se essas crenças distintivas aqui que eu vou colocar na tela dá todo o direito de alguém olhar para nós e dizer assim, vocês têm um outro evangelho, vocês não são irmãos, vocês são seita, tá bom? Então vou mostrar aqui as crenças distintivas nossas, tá? Está no documento oficial da Igreja Adventista, vamos lá. Que há um santuário no céu onde Cristo, nosso sumo sacerdote, ministra em duas fases distintas de sua obra redentora. Então nós cremos que existe um santuário no céu. Eu já ouvi um grande pregador presbiteriano dizer o seguinte, que aquele que acredita que tem um santuário no céu é heresia, porque Jesus é o santuário. Então a gente tem que rasgar o livro do Apocalipse, vamos rasgar o livro de Hebreus, né? Porque é lá claramente dito que há um santuário, onde Deus ministra, é a sala da justiça. E realmente nós cremos em duas fases, né? Jesus, quando sobe ao céu, ele se torna intercessor, mas chega um momento em que há uma purificação de santuário, que é uma alusão, ou na verdade, que a alusão que acontecia lá no passado, no tabernáculo, representava de maneira lúdica o ministério, tanto terrestre de Jesus, como o ministério celestial. Né? Mas dizem que nós somos primos, nós não somos irmãos, porque acreditamos que tem um santuário e Jesus tem um ministério celestial. Né? Muito bem. Que deve haver um juízo investigativo no qual o destino de todos os homens deve ser decidido antes da volta de Cristo em glória. Então, pois bem, olha só, olha como é simples, o que nós acreditamos? Nós acreditamos o seguinte, que antes de Jesus voltar... Deixa eu voltar aqui, isso aqui é importante, eu preciso que alguém vai pegar essa parte aqui, então para ficar muito claro, né? Então, olha para mim, look me. Nós acreditamos que haverá um juízo prévio, antes de Jesus voltar. Como assim, pastor? Como assim um juízo prévio? O mundo evangélico, eles acreditam num juízo único e final. Beleza? Ok, único e final. A contribuição adventista para o movimento, para a teologia, para o tempo do fim, é que esse juízo não é apenas final, mas ele é dividido em três fases. E a gente não está acrescentando nada, a gente está, de alguma forma, ampliando um assunto bíblico, trazendo mais luz. Então, assim, eu vou mostrar aqui para vocês a possibilidade de um juízo investigativo na Bíblia. Tá? E esse termo investigativo, ele soa realmente para muitas pessoas que não conhecem o assunto, diz assim, como assim, Jesus vai investigar? Mas Jesus sabe de tudo, e é verdade, Jesus sabe de tudo. Então esse juízo investigativo não tem a ver, não é para que Jesus saiba de alguma coisa, mas é para levantar provas, para mostrar para suas testemunhas, para os salvos. A ideia é deixar claro o porquê ele salvou alguns e porquê outros não foram salvos. Diferente do determinismo, que ele age do jeito que ele quer e ele não dá satisfação para ninguém. Eu, assim, a modéstia, assim, eu não quero acreditar. Aliás, eu não acredito num Deus que faz isso, porque isso para mim é um ditador, é um tirano. Né? Então, Satanás tem razão. Porque se Deus é um Deus desse jeito, que essa soberania faz o que quer e não fala para os seus filhos o porquê, isso para mim está mais como ditadura. Entende? Eu acredito num Deus que ele está levantando provas para apresentar para os salvos. Tá? Vamos lá, devagar. O que estou dizendo? Nós cremos, então, que há um juízo
antes de Jesus retornar. Por quê? Porque quando Jesus retornar, ele vem para fazer o quê? Para buscar os seus, certo? Para buscar os seus, certo? Muito bem. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nosso nome é escrito no livro da vida. Isso aqui é comum acordo de todo mundo. Né? Aceitou Jesus, nós entramos no livro da vida, beleza? Quando você vai para Apocalipse, capítulo 2, deixa eu pegar aqui, capítulo 2, nas igrejas, nós temos algo muito interessante sobre a questão do livro da vida. Deixa eu ver aqui, Pérgamo, deixa eu ver aqui, achei, ó. Diz o seguinte, ó, qual ninguém conhece, o vencedor Maná, te atira, darei a estrela da manhã, assim como também recebeu autoridade. Agora que eu quero achar o verso, eu não acho, né? Mas achei, aqui. Capítulo 3 de Apocalipse, tá? Capítulo 3, verso 5. Ao vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ah, livro da vida. Existe até um momento em que o próprio Moisés falou, olha, então risca meu nome do livro. Então, assim, Jesus está falando que se eles não se mantivessem fiéis, e se eles fossem vencedores, o nome deles ficariam no livro da vida. Mas se eles se entregassem à vida, continuassem entregando a vida ao pecado, à infidelidade, o nome deles seria riscado do livro da vida. Tá? Quando você vai para Apocalipse capítulo 20, diz que os ímpios serão julgados porque eles não estão escritos no livro da vida. Tá? Então, assim, quando Jesus volta, essa volta que nós estamos aguardando, ele já vem para buscar os seus. Então, se ele já vem para buscar os seus, já houve um juízo prévio. Já houve um pré-juízo. Percebe? Então, a ideia que nós adventistas temos é aumentar, é explicar de maneira mais sistemática o juízo. Muitos atacam nós da nossa crença do juízo investigativo, mas é que a nossa crença no juízo, ele é mais elaborado e mais sistematizado do que outras crenças. E quando as pessoas olham e não vê um juízo, mas vê 3 juízos, eles ficam, poxa, é besteira, estão acrescentando. Então, por não entender, a tendência humana é o seguinte, quando a gente não entende, a gente rejeita. Tá? Então, o juízo em 3 fases, ela é muito mais explicativo. Então, antes de Jesus voltar, ele vai ver quem vai manter no livro e quem não vai manter. Quem vai ser deixado escrito e quem ele vai riscar, quem ele vai apagar. Porque aquele que ele apagar e riscar, ele não vai vir buscar. Então, assim, o primeiro juízo acontece antes da volta de Jesus. É o pré-advento, ou o juízo investigativo. Depois nós temos o juízo de comprovação. Nós acreditamos que durante o milênio, todas as provas que Jesus, com a sua investigação, levantou, vai esclarecer para todos os salvos. Lá em Apocalipse capítulo 20, nós encontramos os tronos. Todos aqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro sentarão em tronos, serão sacerdotes. Qual a ideia de sacerdote ali? É de julgar, de reinar. Então, nós não julgaremos se Deus está certo em salvar fulano ou ciclano, não é isso. Mas a ideia é de comprovar, é de esclarecimento. Nós teremos todas as nossas dúvidas sanadas durante esse milênio. Após o milênio, olha só que interessante, após o milênio, no capítulo 20, é muito claro isso na Bíblia, são detalhes que o pessoal não percebe. Ó, no capítulo 20, a partir do verso 11, diz o seguinte, ó, olha só que interessante, diz assim, ó, vi um grande trono branco, aqui é o juízo final, aqui é o final, é a sentença final, ó. E aquele que está sentado nele, a terra e o céu fugiam da presença dele, e não se achou lugar para eles. Estou no capítulo 20, verso 11. Agora presta atenção, ó. Vi também os mortos. Preste atenção quantas vezes a palavra mortos aparece. E quem são esses mortos? São os mortos que permaneceram mortos durante o milênio, que não ressuscitaram, que só ressuscitarão após o milênio. Porque os salvos em Cristo ressuscitarão primeiro quando Cristo voltar. Os perdidos ficarão mortos durante esse milênio. Tá? Então, o juízo final vem sobre os ímpios. Sobre quem? Os mortos. Presta atenção. Ó. Vi também os mortos, olha lá, os grandes, os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros, ó, presta atenção aqui, ó.
foram abertos livros e ainda outro livro. E o livro da vida foi aberto. Aqui eu entendo, né, quem for meu aluno na plataforma Minuto Profético Academy, lá eu explico o 7º selo. O 7º selo, para mim, quando Jesus rompe o último selo, é esse momento aqui, tá? Que houve silêncio no céu, tá bom? Mas se você quiser saber mais, é só ser meu aluno lá na plataforma, tá? Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, tá? Olha só, presta atenção. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros, porque não estava escrito no livro da vida, porque foi apagado. E quando que foi apagado? Antes da primeira volta de Jesus, tá? Porque isso aqui nós estamos falando depois do milênio. Ah, e interessante que ele é julgado. Olha só, parece uma ironia. Ah, se está escrito no livro da vida, é porque já está confirmado, a pessoa foi salva pela graça, pela fé em Jesus. Mas se o nome não está no livro, olha a ideia. Se o nome não está no livro da vida, então eles serão julgados pelo quê? Pelas obras. E quando nós formos julgados pelas obras, nós perderemos a salvação, porque se nós formos julgados pelas obras, realmente nós perderemos, porque nossas obras perante Deus são trapos de imundícies. Percebe? Então vamos lá. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Esses livros, entendemos, são os livros das obras, os memoriais. Né? O mar entregou os mortos, e neles estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. Não está falando de vivo aqui. Esse é um julgamento que os mortos eles voltam a viver para receber a sentença. Todos voltarão à vida para receber a sentença. Tá? E interessante, eles voltam a viver porque é a segunda ressurreição. O próprio Apocalipse fala dessa segunda ressurreição. Tá? Que é a ressurreição dos mortos, dos perdidos, dos ímpios. Tá? O que mais? Foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, a morte, o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então, assim, o juízo em 3 fases, nós, de alguma maneira, nós queremos, como eu posso dizer, o adventismo, ele está contribuindo para a interpretação profética. Mas alguns, por não compreender essa doutrina, acreditam que nós estamos adicionando coisas à salvação, não tem nada a ver. Pelo contrário, nós estamos melhorando ou estamos ajudando as pessoas a compreender melhor a beleza do plano da redenção. Não é um juízo único, são 3 fases. Né? Fica mais compreensível isso. Mas, por nós cremos desse jeito e por muitos não compreender, o sacrifício de Jesus não foi suficiente na cruz. Jesus agora precisa fazer mais alguma coisa no céu. Não é isso, pelo amor de Deus. Né? O fato deles não saberem faz com que eles ignorem e é melhor falar assim, eles não são irmãos, é um outro evangelho. Né? É um outro evangelho. Né? Eu fico... Às vezes eu me empolgo com essas coisas. Mas volta lá. Muito bem. Avançando. Que o espírito de profecia... outro tema. E o espírito de profecia, o dom profético, é um dos dons do Espírito prometido à igreja nos últimos dias. E que esse dom se manifestou na igreja adventista, o 7º dia, na obra e nos escritos de Ellen White. E então é o seguinte, nós cremos que o dom de profecia, ele acompanha a igreja e vai acompanhar até a volta de Jesus. Aí vem aquilo que eu tento esclarecer aqui no canal, né? Olha que interessante, presta atenção. Meu irmão adventista que está me assistindo, vou falar com muito carinho, né? Aí ele fala assim, pastor, você fica querendo agradar os irmãos protestantes, aí você fica desfazendo de Ellen White. Não estou desfazendo de Ellen White, pelo amor de Deus, não é isso. Mas olha só, eu tenho a Bíblia. Se eu rejeitar a Bíblia, eu tenho um problema sério. Então, uma igreja verdadeira, ela aceita a Bíblia como única regra de fé e prática, certo? Então, eu aceito a Bíblia, eu não rejeito, ok? Porém, eu mesmo aceitando a Bíblia como única regra de fé e prática, mas se eu ensinar de maneira equivocada a Bíblia, vai trazer prejuízo, sim ou não? Sim. Tá bom? Beleza.
Agora vamos pegar os escritos de Ellen White, sei lá, pega aqui o controle. Os escritos de Ellen White, o dom profético, né? Um profeta não canônico. Né? Eu rejeitar os escritos de Ellen White, esse dom profético, eu rejeitar, tem algum problema? É pecado? Não. Eu vou perder alguma coisa com isso? Vou. Eu acredito que vai. Quem rejeita os profetas, com certeza, perde muita coisa. Né? A igreja adventista, eu costumo dizer, a igreja adventista é o que é no sentido de prosperidade, é porque deu ouvido à voz profética. Ok? É isso. Se tirar o dom de profecia da igreja adventista, as doutrinas permanecem. A igreja permanece, porque a igreja está fundada em Cristo, não em Ellen White e não no dom profético. Entende? É em Cristo. Vamos lá. Presta atenção na que eu estou fazendo um paralelo aqui. Ó. Se eu rejeitar Ellen White, não tem problema. Agora, vamos supor. Eu aceitando o dom profético em Ellen White. Ok, aceitei? Beleza, muito bom, beleza, ok. Agora veja, se eu aceitar o dom profético, mas ensinar de maneira equivocada e errada, vai trazer problema ou não vai? Vai, ok? Então é o que acontece. Muitos aceitam o dom profético, mas na hora de transmitir, ensinam de maneira equivocada, certo? Então, queridos, o dom profético ele não termina em Ellen White, mas foi manifestado em Ellen White. Ah, pastor, vão surgir outros profetas? Gente, eu acredito que já estão entre nós. Meu Deus do céu, o dom profético não terminou em Ellen White. Ellen White foi uma figura importantíssima para o movimento dos últimos dias. Agora, o ministério de Ellen White, será levantado uma outra pessoa igual ao ministério dela? Eu acredito que não. Eu acredito que o dom de profecia já está no nosso meio, ele está movendo entre nós, mas igual ela, não sei se faz sentido, entende? Porque o dom se manifesta em cada um de diferente maneira, e Deus assim escolhe, o Espírito escolhe como vai fazer. Com ela, foi importante para aquele tempo, os seus conselhos, a sua voz profética abençoou e tem abençoado até hoje o movimento profético. Então, pastor, existe outro? Sim. E a igreja não aceita? Aí vem sempre essa pergunta, né? Mas a igreja não aceita e nem vai aceitar. Gente, tem que passar pelo crivo. A gente tem, assim como Ellen White passou, mas a gente está vivendo num período, gente, que não sai profeta para todo lado aí, né? Mas quer ver? Olha só. Isso que eu estou fazendo aqui nesse momento. Eu posso ter o dom profético falando? Claro que eu posso, porque o dom profético nada mais é que o discernimento para compreender a Bíblia e as profecias, ok? Quantas pessoas têm Bíblia e Bíblia e Bíblia, quantas igrejas, mas não entende nada, não sabe, lê, mas não compreende. Então, assim, o dom profético, ele não é estático, ele é dinâmico. Em Ellen White foi manifestado daquela maneira. E quando você olha para as profecias, que o movimento profético dos últimos, os remanescentes, teria o dom profético, então nós acreditamos que nós, adventistas do sétimo dia, fazemos parte desse remanescente. E que no nosso meio, nós temos uma profetisa, que o dom de profecia se manifestou sobre ela, mas só sobre ela? Não, pode se manifestar em outro. Entende? Então o problema é que as pessoas creem de maneira equivocada e errada sobre Ellen White, criam um espantalho e gera esse monte de problema. Né? Ellen White sempre falava a Bíblia e somente a Bíblia. Né? Mas os irmãos gostam de pegar ela e tornar ela... É porque assim, ó, nós estamos vivendo numa geração que não lê. É uma geração que tem problema com o português. Né? Eu tenho problema com o português, principalmente na fala. Eu tenho problema, eu erro o português direto, a conjugação verbal, vocês percebem, né? Enfim, tem alguns vícios de linguagem que eu luto para vencer, pelo amor de Deus, né? Mas eu percebo que nesses últimos dias nossos, o problema é que a gente não sabe interpretar um texto, lê, não entende, né? E aí pega compilações de Ellen White que são bênçãos para a igreja e acabam criando confusões, né? Então, cuidado com esse tipo de coisa. Né? Dizer que nós, adventistas, por crermos no dom de profecia, por crermos que foi manifestado em Ellen White, nós temos um outro evangelho. Aí eles pegam vários textos controversos dela, textos que precisam mais de contexto para entender, né? Interessante. Eles usam hermenêutica, exegese para a Bíblia. Perfeito.
Mas quando chega em Ellen White, não, ela está aqui, está escrito, é assim, acabou. Não, é isso, mas é literal, é tudo literal, né? Inclusive, o meu mestrado, eu vou trabalhar essa linha de revelação. E aquilo que eu quero estudar vai, de alguma forma, ajudar na compreensão dos escritos de Ellen White, né? Tomara a Deus que Deus me dê a graça de eu conseguir, claro, pagar os estudos e conseguir avante nessa pesquisa, né? Porque a igreja poderia estar sendo mais abençoada por ter uma compreensão mais clara do dom profético, né? A gente olha para João e aí a gente faz exegese. Só que olha para Ellen White, porque ela é uma profeta contemporânea, não, é tudo literal, é tudo desse jeito, e não é bem assim. Né? Muito bem, então, coloquei aqui para vocês compreender. Vamos finalizar esse documento aqui, para poder responder vocês aí. Que o selo de Deus é o sinal da besta. Outro problema aqui, ó, mencionado em Apocalipse. São símbolos das forças antagônicas, do bem e do mal, no último grande conflito, antes de Cristo vir pela segunda vez. Gente, nós acreditamos que o sábado, a fidelidade ao sábado, e não somente ao sábado, mas todos os mandamentos, é uma característica dos selados de Apocalipse. Você vai ver lá. São esses que guardam os mandamentos de Deus, né? E tem a fé em Jesus. A fé em Jesus é o testemunho, o dom de profecia. Então, assim, em Apocalipse, nas 3 mensagens angélicas, a primeira mensagem chama a atenção do mundo para adorar o Deus Criador. E o Deus Criador é quem? Que fez o céu, a terra e o mar. E o único lugar que a gente encontra essa expressão céu, terra e mar é lá em Êxodo capítulo 20, onde ele diz que ele é o Criador, porque ele fez o céu, a terra e o mar em 6 dias, né? Então, assim, hoje, você guardar o sábado, você será Deus? Não cremos isso. Agora, será um dia? Sim. Quando, pastor? Aí vocês têm que entender a nossa crença, né? De acordo com Apocalipse capítulo 13, 16, 17, haverá um decreto, né, que as pessoas não vão poder comprar e vender. E aqueles que aderirem a esse decreto, eles vão ter que pisar na lei de Deus. Aí, então, nós acreditamos que o sábado será um selo escatológico. Hoje, quando eu aceito Jesus, quem me sela, deixa eu voltar aqui. São coisas importantes para serem ditas. Quando eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, isso é obra do Espírito Santo. Ele vem e sela com o selo da redenção no meu coração. É como se ele, olha aqui, ele escrevesse no céu, o Adriano aceitou, viu? E ele sela. Entende? Percebe? Só que haverá um momento que haverá um selo escatológico de proteção. Apocalipse capítulo 7, capítulo 14, né? Temos um grupo remanescente em que será protegido das últimas pragas. Esse selo de proteção será colocado sobre aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que são fiéis a Deus, entende? E essa fidelidade, segundo Apocalipse, é guardar os mandamentos. Quais mandamentos? Os 9, porque o sábado foi abolido. Não. E esta argumentação de que o sábado foi abolido, que esse mandamento do Criador não precisa guardar, esse argumento é o argumento da besta do Apocalipse. Entende, gente? Pelo amor de Deus, é isso que nós estamos falando. Então, se você hoje guarda o domingo, você tem a marca da besta? Não cremos assim. Hoje, se você guarda o sábado, você tem o seu Deus? Não tem. Nós acreditamos que no futuro, quando impedirem a minha consciência, né, de adorar a Deus em liberdade religiosa e fizerem com que eu tenha que transgredir a lei de Deus para seguir um modelo econômico, um modelo político, ideológico, nesse momento eu vou ter que escolher entre ser fundamentalista, nesse sentido de bíblico, ou eu vou seguir esse poder. Eu, nesse momento, vou me tornar rebelde do governo, tá bom? Então é nesse momento que nós acreditamos que o sábado será a pedra de toque, é nesse sábado que terá um divisor de água, é naquele momento. E até quando chegar neste momento, tudo será esclarecido. Ou seja, olha que coisa linda. Você que está me assistindo aqui, nós estamos participando do movimento profético. Porque nós cremos que quando for colocado a marca, todos vão estar esclarecidos, porque o nosso Deus não é um Deus tirano, que faz as coisas porque ele é soberano e é tudo que ele determinou e acabou e não tem papo. Deus vai trazer a discussão e ele está trazendo hoje, olha só, quantas pessoas estou falando ao vivo aqui.
Quantas pessoas estão tendo a oportunidade de conhecer as leis de Deus? Deus não vai fazer nada sem que antes ele anuncie aos quatro ventos. Eu lembro sempre daquela história da pessoa que caiu no mar, aí veio um barquinho, a pessoa não quis ser salva, não, Jesus vai me salvar. Aí veio um navio, não, Jesus vai me salvar. Aí veio um helicóptero, vamos, não, Jesus vai me salvar. E aí a pessoa morre, depois encontra Jesus, falou, Senhor, você não vai me ajudar? Eu mandei barco, eu mandei navio, eu mandei helicóptero, você não quis, né? Então, é nesse sentido, gente, pelo amor de Deus, né? Dizer que nós estamos criando um outro evangelho, pelo amor de Deus, a gente está acrescentando a salvação, né? Então, o sábado, ele é um selo de Deus escatológico. E outra, não é só guardar o sábado, né? A pessoa tem que guardar todos os mandamentos. Não adianta guardar o sábado e é um adúltero, um mentiroso. Não é essa a ideia, ok? É que o sábado, ele revela quem é o Deus. Se você guarda o sábado, eu estou guardando porque é o Deus criador. É identidade, entende? Se quem criou o domingo, se você guarda o domingo, você está adorando o criador do domingo. É essa a ideia. Né? A criatura ou o criador? Quem você vai adorar? Né? Muito bem. E por último, que os 3 anjos de Apocalipse 14 representam lá, a proclamação da última mensagem de Deus ao mundo, em preparação para a vinda do nosso Senhor. Então, isso aqui é distintivo nosso. Agora eu pergunto para vocês, nós somos a igreja, a única igreja verdadeira? Eu fiz um vídeo aqui, uma live sobre isso, expliquei para vocês a diferença de igreja verdadeira e povo remanescente. Tá? Então olha só, nem todo remanescente é adventista e nem todo remanescente é adventista. Então existe uma falácia aí, né, e também por parte de muitos adventistas, né, que nutriu na cabeça que estou na igreja verdadeira, logo, se as pessoas não se batizarem na igreja adventista, não será salvo. Nós acreditamos que somos um grupo remanescente, mas um remanescente não soteriológico. A salvação está em outras igrejas, porque a salvação é Jesus Cristo. Né? Mas nós acreditamos que nós somos um povo remanescente de Apocalipse. Por quê? Por quê? Somos melhores que os outros? Não. Porque em Apocalipse diz o seguinte, que o remanescente guarda os mandamentos de Deus. A gente olha para nós, adventistas. A gente se esforça pela graça para tentar guardar os mandamentos. Ok. O Apocalipse diz que o remanescente, ele tem o testemunho de Jesus, e o testemunho de Jesus é o dom de profecia. Ok, nós acreditamos nos dons proféticos. Inclusive, nós temos dentro do nosso movimento alguém que Deus falou com ela. Ok, beleza. Os remanescentes em Apocalipse diz que eles dão 3 mensagens, que eles pregam 3 mensagens no tempo do fim. Opa, peraí. A primeira mensagem: teme a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Peraí, opa, nós adventistas pregamos sobre o juízo, pregamos sobre um acerto de contas com Deus. Ok, ok. Caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber do seu vinho, do cálice da sua prostituição. Peraí. Babilônia, o que é Babilônia? Babilônia é um grupo de crenças e ideologias que tem, de alguma forma, enganado as nações a guardar doutrinas que não são bíblicas. E que Babilônia cairá mediante a pregação do evangelho eterno. Tá? Nós queremos isso. Que a mentira só vai cair, ela só cai quando a verdade chega. É isso. E a última, terceira mensagem, que diz o seguinte: aquele que adora a besta e a sua imagem receberá a cólera da ira de Deus. Se você, querido, se uniu à besta por questões religiosas, por questões econômicas, por questões de ideologias, filosofias, se você se uniu a esse grupo por seu conforto e menosprezou a lei de Deus, então nós adventistas estamos pregando isso. Cuidado para você não receber a marca da besta. Então, quando eu olho para Apocalipse e vejo essas características nos remanescentes, eu digo o seguinte: peraí, a igreja adventista, mesmo que um CNPJ de instituição, está tentando fazer isso. Agora, escute o que eu vou falar. Se tiver outro grupo nesse mundo, meu Deus, que não são adventistas, mas guardam os 10 mandamentos, se esforçam pela graça de Deus, entendem que não são salvos pela lei, mas uma vez que são salvos, eles querem guardar os mandamentos, inclusive o sábado. Se eles acreditam que o dom de profecia é manifestado na igreja, e os dons eles servem para edificação e para pregação do evangelho, que o dom de profecia nada mais é do que o testemunho de Jesus. Por que o testemunho? Já parou para pensar nisso? Porque Jesus fala assim, quando o Espírito da verdade vier, ele não vai falar dele, vai falar de mim.
Você está entendendo o que é testemunho de Jesus? É o Espírito Santo testemunhando de Cristo. Então, se tiver um movimento no mundo que está com esse conceito de que o Espírito, os dons, testemunham de Jesus, e que o Espírito é um dom profético, e que eles pregam essas 3 mensagens que está em Apocalipse, eles são remanescente, não precisa ser CNPJ, Igreja Adventista do 7º Dia, ok? Nem todo remanescente é adventista, e nem todo adventista é remanescente. Porém, todavia, entretanto, os remanescentes guardam os mandamentos de Deus, têm o testemunho de Jesus e pregam as 3 mensagens angélicas. Mais claro que isso, eu não sei o que é. Tá? Mas eles querem dizer que porque nós nos chamamos remanescente, nós somos a última bolacha do pacote. E que a salvação só é através da igreja. Gente, balela. Né? Nenhum documento oficial da nossa igreja diz que nós somos exclusivistas em questão de salvação. Nós acreditamos que somos um movimento eclesiástico diferente? Sim. Acreditamos que somos um remanescente escatológico? Sim. Mas acreditamos que somos um remanescente soterológico, que a salvação só está em nós? Não. Né? Muito bem. Então, eu acho que ficou bem esclarecido para vocês aqui. Né? Dizer para eles, nos acusar é fácil. O difícil é sentar e ouvir. Né? Recentemente eu fiz uma reação aqui ao Bispo Tarles. Eu vejo que o Bispo Tarles, outros eles querem, mas não sei se é preguiça intelectual de querer sentar e conversar com a gente, né? Aquilo que o Rodrigo tem feito de poder dialogar com as pessoas e entrar em alguns lugares, alguns falam que ele está parecendo cachorro vira-lata, né? Gente, que isso, meu Deus do céu. Eu acredito que nós, adventistas, precisamos ouvir mais, né? Ouvir as pessoas e na hora certa a gente falar. Né? Por exemplo, eu vou no debate dia 10. Eu não vou lá para socar minha verdade por goela abaixo. A minha ideia é mais questionar porque eles acreditam nisso, né? Porque quando eles começam a gente começa a levantar perguntas para eles, eles mesmos vão entender que as questões que eles têm contra nós não faz sentido, né? Sobre minha opinião, se todos são meus irmãos em Cristo. O que o pastor Nicodemos, né, o reverendo Nicodemos falou aqui é verdade. Olha só, eu não sou irmão de adventista, eu não sou irmão de presbiteriano, eu não sou irmão de católico, eu não sou irmão de assembleiano, eu não sou irmão disso. Eu sou irmão de pessoas que são filhas de Jesus Cristo. Você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Se você entendeu que você é salvo pela graça e você tem buscado viver uma vida consagrada ao Senhor, se você tem se esforçado, tem dado testemunho, enfim, não sou eu que vou julgar o teu coração, mas se você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você é meu irmão na fé, querido. Agora, existem coisas que eu vou discordar de você e você vai discordar de mim, mas nós somos família, entende? Então dizer que a pessoa não é minha irmã porque ela acredita diferente. Agora, veja, claro, se ela acreditar num outro evangelho, aí fica complicado, né? Se ela acreditar que a Bíblia não é a única regra de fé, aí fica complicado. Se ela acreditar que Jesus não é Deus, que a Trindade não existe Trindade, aí é complicado, entende? São coisas fundamentais da crença da fé, o mínimo que se espera, entende? Agora, porque eu creio em algumas situações, como eu apresentei aqui, e agora eu não sou irmão, veja, quem vai julgar isso é Deus. Olha só, quem vai separar o joio do trigo é Jesus, não sou eu. E quando eu digo que fulano de tal não é meu irmão, logo, se ele não é meu irmão, é porque eu sou filho verdadeiro, ele é filho falso. Se ele é filho falso, eu estou declarando que ele é filho falso, logo ele merece o inferno. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou entrando no trabalho de Satanás, o acusador. Eu estou separando o joio do trigo. Então, vocês que têm esse costume de dizer, eles não são irmãos nossos, cuidado com isso. Eu prefiro errar pela misericórdia, tá bom? Então, cuidado com esse tipo de fala que vocês têm feito aí sobre nós. Pastor, e vocês que falam que os outros são filhos de Babilônia? Então, olha só. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 18, capítulo 18, capítulo 18,
a descida do Espírito Santo, a pregação do Evangelho, o último momento, né? Então cai Babilônia. E aí então vem um apelo, verso 4. Sai dela, povo meu. Então olha para mim. Tem gente lá em Babilônia que é filho de Deus. Tem gente lá em Babilônia que é filho de Deus. Então você está preocupado que nós estamos chamando você de Babilônia. Mas fica tranquilo, se você é filho de Deus, você vai sair de lá. Se eu estou em Babilônia e sou filho de Deus, fique tranquilo, eu vou sair. Percebe? Que coisa pequena. As pessoas nem entendem o conceito de filhos de Babilônia, né, e já querem achar que nós somos os exclusivistas, né? Muito bem. Quando a gente fala que é filho de Babilônia é porque comete e faz coisas que Babilônia está ensinando. É isso. Agora, ele deixou de ser filho de Deus? Não sei, porque Deus fala que tem filhos lá. E ele fala, sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Quero agradecer a sua companhia. Valeu, foi muito bom. Acho que foi uma live bem assim, informativa, né? Acho que eu vou pegar alguns pedaços desses aqui para poder compartilhar aí. Deus abençoe vocês. Um forte abraço, obrigado pelo apoio. Deus abençoe vocês. Quero agradecer a muitos que têm me apoiado financeiramente nesse meu sonho de estudar e poder ampliar o meu ministério. Sem vocês, sem a ajuda de vocês, a presença de vocês aqui, eu não seria nada, né? Claro, com a bênção de Deus, né? Valeu, gente. Deus abençoe. Obrigado, um forte abraço. E não se esqueçam, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente. Bom sábado, bom descanso. Vamos lá, pô, vamos dormir. Ficar com a família. É bênção, né? Fui.